Fala galera, professor Pedro por aqui. Questão 10 do vestibular US 2022, provinha da segunda fase, questão bem direta e reta. O tecido responsável pela flutuação das plantas aquáticas é o. Questãozinha falando de histologia vegetal. Vou deixar um esqueminha aqui para você, galera, sobre os tecidos, tá? E aí, bora dar uma olhada bem rápida aqui. Nós temos dois tipos de tecidos: os tecidos meristemáticos ou embrionários, que contém aí os meristemas primários e secundários. Meristemas primários, células indiferenciadas, e o meristema secundário, células que nós chamamos de desdiferenciadas. Está aqui, inclusive, o que cada um origina, tanto do meristema primário quanto do secundário. E nós temos os tecidos adultos ou permanentes, divididos aí em tecidos de revestimento ou proteção, sustentação, condução e preenchimento. São os principais aqui. Os de revestimento ou proteção, nós temos a epiderme e os anexos dela, né, que são aí vivos, e o suber, que é como se fosse uma casquinha ali da planta que é morto. Inclusive, galera, aí o suber é o que nós chamamos de cortiça. Já deve ter ouvido falar certamente, beleza? Tecidos de sustentação. Nós temos aí colênquima e esclerênquima. O colênquima formado por células vivas e o esclerênquima, galera, recebe aí um reforço de lignina. E essa substância lignina, que reforça o tecido, vai impregnando as células e acaba matando essas células, por isso é um tecido morto. Tecidos de condução, nós temos o xilema e o floema. O xilema conduz aí a seiva bruta, mineral ou inorgânica, águas, sais minerais. E o xilema, que em eudicotiledôneas ele está mais para o centro, está mais para dentro, né, para o meio ali da planta, ele conduz a seiva bruta de forma ascendente, ou seja, conduz seiva bruta para cima, só para você guardar. E o floema, que conduz aí a seiva elaborada ou orgânica, contendo os produtos da fotossíntese, ele fica mais para fora nas eudicotiledôneas, é mais externo em relação ao xilema, e ele conduz a seiva elaborada de forma bidirecional. Em geral, ela desce, mas quando a planta precisa, em alguns momentos, a seiva elaborada também ela sobe. Falando ainda do xilema, galera, aqui está como floema vivo, xilema morto. Mas o xilema, na real, galera, ele tem uma parte que não é funcional, que a gente poderia dizer que é morta, que é o cerne, que dentro do xilema é uma região mais interna desse xilema, e o alburno, que é a parte funcional, que de fato conduz aí a seiva bruta, beleza? E por fim aí os tecidos de preenchimento, os parênquimas. Parênquima clorofiliano. Esse nome está relacionado com clorofila, está relacionado com fotossíntese, né, galerinha? Parênquima amilífero ou de reserva. Como o nome diz, reserva, né? Um parênquima de reserva de amido, no caso aqui do parênquima amilífero. Parênquima aerífero é um parênquima que armazena aí, né? Que guarda muito o que? Ar. E para que serve isso? Uma região que acumule ar, né? Vai ficar ali, vai propiciar para aquela região uma densidade menor. E se fica menos denso, pode favorecer, por exemplo, flutuar na água. Um mecanismo de dispersão do coco da Bahia, é ter um tecido preenchido por ar e vai fazer com que o coco flutue, né? E outras plantas também que flutuam, que ficam ali flutuando em água e tudo mais, têm um parênquima aerífero bastante desenvolvido. Show? E por fim, o parênquima aquífero. Armazena água. Só cuidado com a pegadinha. Uma planta que vive em água tem um parênquima aquífero muito, o quê? Muito desenvolvido? Errado. Se a planta já vive dentro d'água, para que ela precisa de um tecido que fique guardando ali a água? Para que isso? Não faz sentido, certo? O parênquima aquífero, ele vai ser muito desenvolvido em plantas que vivem, por exemplo, no deserto. Se você pegar, sei lá, um cacto,
vai ter um parênquima aquífero muito mais desenvolvido do que uma planta que vive lá na água ou bem próxima a ela, ok? Então aí, um breve resumo de alguns tecidos aí vegetais importantes, e o que ele queria saber, qual deles era responsável pela flutuação de plantas aquáticas, é o parênquima aerífero. Beleza, galerinha? Vamos ficando por aqui em mais esse vídeo. Espero que tenham entendido, espero que tenham curtido mais essa resolução comentada. E claro, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e o seu comentário, inclusive se tiver alguma dúvida. E até a próxima. Um forte abraço.